Com a palavra, o professor Roberto Lerner. Muito bom dia a todas e todos. Em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, registro a minha imensa alegria de estarmos neste evento. Saudar de forma muito efusiva a Fundação Oswaldo Cruz, por meio da sua presidente, professora Anísia, também a APEP pelo excelente, maravilhoso trabalho, o Museu do Amanhã por estar realizando esta atividade, e o nosso muito querido mestre, professor emérito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, professor Elisaldo Carlini, destacando que a importância dessa atividade no cenário político brasileiro e também, nós podemos dizer, no cenário político acadêmico mundial é muito importante. A universidade, como instituição que produz conhecimento, ela deve ter liberdade ilimitada para estudar tudo. Não pode haver qualquer tipo de cerceamento à pesquisa no ambiente universitário. E isto é compreendido historicamente, em lutas seculares, com o preceito constitucional, que está no artigo 207 da Constituição Federal, que dispõe sobre a autonomia universitária. E a Constituição protege a universidade para que ela possa desenvolver seus projetos de pesquisa, de ensino, de debate de forma livre. Produzir conhecimento envolve questionamento das visões de mundo estabelecidas. E isto, frequentemente, na história, produz crises, frequentemente produz conflitos. Imagine o que foi a mudança na perspectiva sobre o universo com Galileu, ou antes Giordano Bruno, já foi citado. É uma outra forma de pensar o mundo. A Terra não é o centro do universo. Nós tivemos muitas revoluções teóricas. Charles Darwin nos mostra que os seres humanos são natureza e passam por processos de transformação que nos exige pensar de uma outra maneira a nossa relação com a natureza. Isso gerou muita crise. Charles Darwin foi muito duramente atacado e ridicularizado. Freud mudou a nossa forma de ser, pensar e sentir a vida. Marx mostrou que as sociedades não são governadas por leis invisíveis e pré-determinadas, mas que são históricas, e que os seres humanos podem forjar o tempo histórico pela razão, pela organização, pela crítica. No entanto, recentemente no Brasil, nós temos verificado fenômenos muito graves. O professor Elisaldo Carlini, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos no campo de fármacos, foi obrigado a prestar esclarecimentos por uma suposta apologia às drogas. Reitores frequentemente estão sendo conduzidos por força policial com 70, 80 policiais fortemente armados para prestar depoimentos
em ações como as que culminaram com o suicídio do professor Cancellier, em que o processo está em conclusão e não há nenhuma evidência de qualquer participação do reitor em irregularidades. Essa situação levou a tal humilhação e indignação que resultou no suicídio do professor. Recentemente, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, reitor, professor Jaime, e a sua vice-reitora, Sandra, foram retirados de casa às 6 horas da manhã para prestar um depoimento, acompanhados de 70 policiais fortemente armados, numa operação que tinha o sugestivo nome de Esperança Equilibrista, a música de Aldir Blanc, que é um dos hinos da luta pela liberdade e pela anistia no país. O processo onde supostamente haviam irregularidades era um memorial à anistia. Mesmo no FRJ, em realização de debates sobre a democracia, resultaram em ações judiciais contra o reitor e coisas semelhantes. Disciplinas que estão sendo dadas para analisar a conjuntura brasileira vêm sendo criminalizadas. Então, tudo isto exige um compromisso ético, político de todos, porque vocês e nós estamos aqui para discutir um tema de importância enorme, que é uma responsabilidade da ciência, que é produzir conhecimento para que nós possamos forjar condições de bem viver para todos que têm o rosto humano. Não pode haver limites para a investigação sobre os fármacos. A qualidade dos cultivares, qualidade das linhagens genéticas para os cultivares, isso precisa ter condições de planejamento de políticas públicas. É preciso haver técnicas apuradas para fazer a extração de princípios ativos, como lembrou Rainer. Porque nós precisamos de segurança na produção dos nossos fármacos. E isso só é possível com a liberdade de pensamento, com a liberdade de pesquisa, obviamente obedecendo a princípios éticos da pesquisa. E termos aqui a Anvisa é muito importante, porque este é um diálogo que tem que ser feito com o campo da saúde e não em ambientes em que o irracionalismo, a tentativa de frear o tempo histórico, a tentativa de criar obstáculos ao pensamento e ao desenvolvimento da ciência para produzir melhores condições de vida para os povos, prevaleçam diante da razão, prevaleçam diante dos estudos rigorosos científicos sobre os temas e, particularmente, que as instituições de pesquisa universitárias, os institutos, sigam trabalhando uma perspectiva de produção do conhecimento com diálogo com os povos. A interação do campo científico com as famílias dos usuários dos fármacos derivados da cannabis acelera e melhor possibilita o desenvolvimento do conhecimento. Então, todo o nosso reconhecimento aos pesquisadores que estão desenvolvendo, nós temos orgulho de estarmos desenvolvendo também na nossa Faculdade de Farmácia pesquisas nessa área, enfim, a professora Virginia e outros, para que nós possamos ampliar o diálogo e, sobretudo, fortalecer o campo científico, a visão de mundo secular e racional frente àqueles que
querem manter situações de medo e opressão. A liberdade prevalecerá e, particularmente, estamos muito orgulhosos, motivados e felizes por estarmos neste evento. Então, parabéns a todos. Estamos, de fato, celebrando um ato ético-político, acadêmico, de enorme importância para a ciência brasileira. Parabéns a todos.